Voltando, voltando. Cadê o Giba para convidar ele? Hashtag volta Giba. Cadê? Olha o Giba voltando. E aí, pessoal, tá legal? Tá bacana? Eu acho que as pessoas não vão voltar, não, hein, professor? Voltaram sim. Bom, a Sueden fez uma pergunta aqui, eu vou tentar responder ela depois. Sueden, fica tranquila, eu vi sua pergunta na hora que você fez e vamos ver se a gente vai responder sim. Sueden já mandando logo a letra. Pois é. Eu vi alguém complementou aí sobre a questão da menopausa e a diminuição da massa óssea, né? Aham. É Cadê de sua fato, imagem? Sua imagem. Tá igual aquela hora. A gente tá te ouvindo, mas eu não tô te vendo ainda. foi a Vivi que perguntou, aliás, É. comentou sobre a questão da menopausa, né? Aham. Vamos conversar, vamos falar sobre isso sim. Eu gostaria, eu gostaria de falar sobre isso junto com você. É, Cadê sua imagem? Cadê a sua imagem? o que acontece aqui, professor? Aquela hora lá você entrou e saiu ou Não, manteve não fiz assim, nada. Mantive, só acho que esperou? depois. É. Tá. Vamos dando Ó, sequência aí, professor. Pelo menos não, tá, Mas é que a minha voz aparece só para você? não, tá aparecendo para todo mundo. A Ah, tá. galera, todo mundo te ouve Certo. e só tá sem a imagem, né? Então vamos retomar com calma aqui, Giba. Eu acho que foi importantíssimo a segunda bronca que você me deu quando eu falei de seguir seu vídeo e você falou não. É, Não, porque assim, acho que dá a impressão de que eu quero valorizar o meu vídeo, né? E não, na verdade eu criei aqueles vídeos, aquela situação, para que os alunos que eu conheço, para que se mantenham ativos, né? Não tinha nenhuma outra pretensão. Futuramente, pode ser que sim, nesse momento não, né? Mas eu tenho muitos colegas que são profissionais e replicam meus vídeos, né? Eu acho muito bacana isso, né? E desenvolvem um trabalho dessas aulas em casa, cria um programa, conhece a pessoa, conversa, cria um programa personalizado. E são pessoas que eu admiro muito também, e eu acho que elas devem ter essa possibilidade de cada um procurar, né, o professor que tem contato. Eu acho isso digno. sim. Deixa eu só te falar, Giba. Você Ah, acha que é interessante sair e aí eu te chamo de novo? pode ser. Vamos tentar para ver sua imagem aqui. Deixa eu ver aqui. Pô, é ruim. Sem a imagem é ruim. Giba, tá aí? Estou aqui. É, ainda sem a imagem. Aquela hora, então, você não fez nada, nem entrou nem Não, não fiz saiu, a nada. imagem. Não, não fiz nada. Não fiz nada. É, Aí eu sou tímido mesmo, professor. Segue assim. então, então, assim, não, mas só falando da bronca que você me deu e que eu acho importante eu ter tomado essa bronca, porque você tocou num ponto importante sobre a nossa área, que é assim, a gente levou muito tempo e ainda está tentando conscientizar as pessoas de que o exercício ele precisa ser individualizado e com orientação profissional, né? Então, é valorizar, como você falou, quem você confia e quem está perto, se aproxima dessa pessoa para que ela te oriente, para que ela te ajude. E porque senão a gente vai cair nessa coisa e como reflexo do nosso mercado, né, quem tem mais condições, empresas grandes, vão produzir conteúdo e vão soltar para todo mundo fazer, mas para todo mundo fazer de uma forma que a gente já tinha alertado antes, né? A pessoa não está te vendo, não conhece você. Óbvio que é um tipo, uma opção.
mas é sempre melhor a valorização profissional e o treino e o exercício individualizado, né? Sem dúvida, sem dúvida. O professor Max colocou aí que o Insta demora um tempo para processar a imagem dos dois, e outros disseram para eu sair e entrar, eu já saí e entrei, então vamos esperar aí que fatalmente a imagem reaparece aí. Vamos para as questões aí, para as perguntas? Para as perguntas. Perguntas, pessoal. A gente respondeu a pergunta, você respondeu a pergunta se o fato de começar na terceira idade melhora, isso daí já está respondido, né? Sim, sim. Isso está respondido. Sobre a menopausa e a questão óssea, ao longo da vida, só respondendo, né? Ao longo da vida a gente tem a atividade física, agora quem entrou foi a minha tia, Janaína. Minha mãe fez uma pergunta e comentou também sobre a menopausa. Uma vida ativa garante boa saúde óssea, né? Uma vida inativa vai fazer com que a qualidade do nosso osso ela vai se tornando mais frágil, mais frágil. Por que a gente destaca bastante a mulher e fala da menopausa? Porque existe um processo hormonal envolvido dos quais o homem não sofre como a mulher sofre nessa fase, né? Então, o que a gente costuma falar é que uma vida ativa, uma vida com exercícios físicos, é como se você estivesse fazendo uma poupança óssea. E quando você chega na terceira idade, tá tudo bem, porque você depositou ao longo da vida. Então não vai te fazer falta se você tiver ossos saudáveis e ossos fortes. Agora, se você tiver uma vida inativa, esse osso ele vai se degradar, ele vai se perder pelo processo natural de envelhecimento. E quando você chegar na menopausa, você vai ter uma perda brusca. É por isso que a gente ouve falar que osteoporose, e no caso da fase anterior, que é a osteopenia, ela é mais presente em mulheres nessa fase por conta da menopausa. Mas a boa notícia, voltando a falar, é que você pode fazer exercício para garantir boa poupança óssea e chegar rica, né, do ponto de vista ósseo, rica na velhice, ou se por acaso você não foi ativa a vida toda e chegou nessa fase e perdeu mais osso ainda, pode fazer musculação, porque é a atividade mais recomendada, tanto mais segura quanto mais eficiente, para garantir boa massa óssea. Lembrando que não é para fazer só a musculação. Depois que fizer a musculação e que tiver bacana, saudável, segura, vai fazer outras coisas também. Só que no momento da osteopenia ou da osteoporose, você precisa escolher atividades seguras. O bom para o osso é o impacto e a compressão óssea, como a gente já falou. Mas impacto nessa hora não é recomendado. Certo? A compressão óssea é recomendada. E aqui, de novo, falando, tem gente que gosta de hidroginástica, confia em hidroginástica e acha que hidroginástica faz bem para tudo. O fato da ausência de impacto e da ausência, inclusive, da compressão na água é péssimo para osteoporose e osteopenia. Péssimo no sentido de não vai fazer mal, não vai matar a pessoa, mas não vai recuperar, não vai ajudar a melhorar esse quadro de osteoporose e osteopenia, justamente porque na água a gente não tem a ação da gravidade que a gente tem nos outros exercícios fora da água. Certo? Certo. Uma coisa importante a se falar, né? Nessas fases onde o exercício não vai ser capaz mais de auxiliar numa mudança de quadro, né? Digamos que o osso ele está tão fragilizado, que ele não vai aumentar a sua composição, né? Mas o fato de estacionar, eu fui no médico, ele pediu a densitometria óssea e constatou lá que eu estou com osteopenia. Treinei por 1 ano, afinco, me alimentei. No ano seguinte fui lá, fiz a densitometria óssea novamente e apareceu que eu continuo com osteopenia, né?
Às vezes, isso pode dar a falsa impressão que não houve uma melhora. Assim, o fato de ter estacionado, de não ter avançado esse desgaste ósseo, já é um ganho, né? Já é uma vitória. Perfeito, perfeito. Perfeito, porque é o que você falou. Eu repeti com 1 ano de diferença e o resultado é o mesmo. O que a gente tem que pensar é que se você não tivesse feito nada, tinha piorado. Sem né? dúvida. E aí pegar uma pergunta aqui, a Sueden fez uma pergunta, Giba, pra gente, que é o seguinte, eu vou relacionar com os benefícios cardiovasculares, mas também tem a ver com uma questão músculo-esquelética, uma questão de outros benefícios da musculação que não somente o ganho de força. Ela perguntou sobre quando a gente faz exercícios de panturrilha, que é aqueles exercícios de flexão plantar. A minha avó voltou. Janete Costa. A Natália, minha prima. Então, e aí ela perguntou sobre aqueles exercícios que a gente faz para a batata da perna, para a panturrilha, que geralmente a gente fica com uma pontinha do pé num step, num degrau, alguma coisa do tipo, né? Ela fez uma pergunta simples, que pra gente da área é uma questão biomecânica, né? Se quando a pessoa está fazendo aquele exercício, ela deve descer o calcanhar ou não, tal. O que a gente sabe é que quando a pessoa faz esse exercício e enfatiza essa fase de descer o calcanhar além da linha do step que ela está, do degrau, ela vai estimular, além do ganho de força, vai estimular também o aumento da flexibilidade. Então, é um momento em que, fazendo dessa forma, é um exercício de musculação e todo exercício de musculação também melhora e aumenta a flexibilidade. Mas, o que é importante de tudo isso? Por que eu treino a panturrilha? Por que eu treino a batata da perna? Por questões de volume ou de tamanho, vai depender da genética, crescer ou não crescer, isso não importa. Como a gente está falando de saúde, é importante ter o músculo da panturrilha forte para que ele ajude numa coisa que a gente chama de retorno venoso. Então tem um benefício cardíaco, cardiovascular, de ter panturrilhas fortes. Porque o coração, que está na parte superior do corpo e bombeia o sangue para o corpo inteiro, depois esse sangue tem que voltar. Então, a gente já falou de prevenção de quedas, acidentes domésticos, um monte de coisa. Ter a panturrilha forte, as pernas fortes, as coxas fortes, vão ajudar todos esses detalhes aí, certo, Giba? Chamado segundo coração, né? Exato, segundo coração. Perfeito. Eu não tô vendo perguntas aí, professor. Então, e eu gostaria de ver a sua imagem aí que ainda não voltou. Então, Sueden, respondida a sua pergunta. A Vivi, aluna nossa do SESC, grande abraço, Viviane. A relação entre baixa da testosterona e menopausa e muito exercício aeróbico. Quer responder, Giba? Não, pode responder, professor. Eu sou aluno agora. Não, pelo seguinte... Pode falar. Viviane, é assim... A baixa na testosterona, a menopausa e o exercício aeróbico, recentemente, faz umas semanas, a gente passou por uma polêmica na área, com um vídeo de uma atriz, da Cláudia Raia. Naquele vídeo, ela comentou e causou um espanto na área da educação física, todo mundo veio se posicionar e tal, e que realmente, na fala dela, ela por ser uma atriz e não ser uma profissional da saúde, o que eu entendi é que ela quis usar uma linguagem que as pessoas pudessem entender. E eu acho que na intenção de usar linguagem de maior compreensão, ela pode ter exagerado em alguns aspectos. Então, o que mais chocou foi correr acaba com a testosterona. Teve uma outra coisa que ela falou, que você faz um exercício de tríceps, o exercício do braço, por exemplo, na musculação. Aí ela falava assim, você vai tomar banho, o músculo murcha, você já perdeu tudo. Então, acho que na intenção dela querer destacar a importância do treinamento de força da musculação, talvez ela tenha extrapolado num exemplo ou outro, e aí chocou bastante quem assistiu,
a comunidade dos profissionais, tanto da nutrição quanto da educação física e tudo mais. Mas eu queria deixar registrado uma coisa aqui, que é a minha compreensão do vídeo dela. Realmente, ela cometeu deslizes por não ser uma profissional da educação física, não ser uma fisiologista, enfim. Mas o que mais chocou foi porque ela trouxe uma verdade que muita gente insiste em resistir, que é, ela falou bastante bem da musculação e falou mal do aeróbio. O aeróbio ele não é um mau exercício, ele não é um exercício que faz mal, ao contrário, como eu já falei aqui, todo exercício faz bem para a saúde, mas o aeróbio não faz bem para tudo isso que a gente sempre acreditou que ele faz. Ela quis chamar a atenção para que, pessoal, tem que fazer musculação. Se você não gosta, dá um jeito, vira a chavinha, entende que é importante. E eu não quero aqui fazer o papel de carrasco, nem colocar o exercício num campo onde ele é um sacrifício. Não, se você entender o exercício, você vai ver que ele te faz bem. Você pode não gostar da execução dele, mas eu tenho certeza que a gente vai gostar dos resultados dele, que é maior autonomia e uma qualidade de vida melhor quando a gente tem mais força. Eu acho, essa é a minha opinião, que o que chocou as pessoas foi achar que ela estava falando mal do aeróbio e bem da musculação. Tá? E eu acho que o vídeo dela faz mais bem do que mal quando ela reforça e alerta as pessoas, principalmente as mulheres, de que musculação é importante. O aeróbio é bacana, eu também gosto da sensação que o aeróbio, que a caminhada e a corrida me traz depois do exercício. Mas gostar ou não gostar é uma coisa, precisar a gente precisa de músculos fortes, articulações saudáveis, para que o coração também possa ser treinado com boas caminhadas, corridas e qualquer outra opção de exercício. O Alberto Marques Costa fez uma pergunta aí, qual que é a previsão para as academias voltarem a receber os seus alunos? Eu acho que essa é uma pergunta delicada, né? Mas a gente segue a orientação, né, do governador, mas eu respondo uma pergunta com outra pergunta, né? O quanto nós, população, estamos preparados para essa nova situação que nós estamos vivendo? O quanto a gente entendeu que o distanciamento é imprescindível? O quanto a gente entendeu que se eu estiver correndo, a projeção do lançamento do vírus são 10 metros? O quanto a gente entendeu que eu preciso lavar as minhas mãos, que eu preciso limpar minhas mãos, preciso limpar o equipamento, né? O quanto a gente entendeu disso, né? Então, e fica uma reflexão para a gente, né? A gente está preparado, a gente não está preparado, eu não estou fazendo nenhum julgamento. Eu estou jogando essa pergunta aí para a gente analisar. Exatamente, porque assim, estamos aqui 2 professores conversando e muitos que estão assistindo ou são familiares ou são alunos nossos, os maiores interessados no retorno, né, da academia. Mas acho que como você falou, para não entrar em outras questões, como profissionais de educação física, nós somos profissionais da saúde. E o que a gente está enfrentando é uma crise de saúde, né? Óbvio que o exercício é importante, faz bem para várias questões, sistema imunológico e tudo mais. Mas ninguém aqui está defendendo que a gente deva se confinar num ambiente sem entender o que você falou, sem entender primeiro, talvez aí uma consciência coletiva, né? Porque eu, individualmente, estou sentindo muita falta do exercício. Mas o que a minha saída de casa traz para as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu tenho sentido, e agora falando de outras questões que não são só dos professores e dos alunos, eu tenho sentido muita falta, muita saudade de estar com as pessoas da minha família, né? E a gente está respeitando a quarentena justamente porque eu, com a idade que eu tenho risco de, se eu visitar a minha avó, ela reagir diferente. Eu posso, inclusive, ter pego o vírus e não ter sintomas e levar para uma pessoa que vai ter sintomas graves, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, é a consciência de que
a academia vai abrir na hora que tiver que abrir. Eu também faço votos de que ela abra, mas é que ela abra com segurança para quem está atendendo e para quem está treinando. Mais Certo? perguntas aí, professor? Deixa eu ver. Alberto. Respondido, Alberto. O Alberto é pai do Gabriel, pai do meu cunhado. Gostaria muito de levá-lo lá na Craft quando ela reabrir. Mais perguntas, pessoal, sobre o tema? Uma coisa que a gente não falou, Giba, o tema da nossa live é por que idosos devem se manter ativos na quarentena, né? Quando a gente conversou antes da live, a gente falou também do ponto de vista cognitivo, né? De atividades que podem ser saudáveis, que podem ser importantes, inclusive pelos aspectos que você comentou no começo, que o processo de envelhecimento pode trazer relacionados à depressão ou ansiedade e tudo mais. Então, eu tenho visto muitos casos de pessoas que estão iniciando projetos ou iniciando atividades nesse momento, como escrever, pintar, enfim. Você queria comentar algo sobre isso? Tem algo relacionado na equipe multiprofissional que você trabalha, em Guarulhos? Então, atualmente isso é tudo muito novo para a gente, né? É uma Sim. coisa que a gente tem que a gente está aprendendo a lidar, né? A gente tem essa questão de passar tarefas, de ocupar o tempo, mas temos também essa preocupação de não sobrecarregar as pessoas com a necessidade de fazer, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito claro essa noção da dose, né? O quanto fazer, né? O quanto me envolver e quantas coisas tem que me envolver. Eu acho que tem que haver essa preocupação aí para que a gente entender o que está acontecendo, né? E dar diretriz para o que a gente vai fazer. Não, perfeito. Eu tenho conversado muito com colegas, com a família, com familiares, e eu acho que sim, que pode ser um tema para uma possível uma futura conversa, que é assim, é importante você escolher seus filtros, né? E não encarar como uma obrigatoriedade. Eu tenho que ser ativo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Não, escolha o seu momento, respeite o seu corpo, principalmente porque tudo isso que a gente está vivendo é novo para todo mundo, né? E para que a gente não caia também num excesso de cobrança, porque isso pode sim levar a um quadro de ansiedade, um mal-estar ali psíquico, né? Quer dizer, não sou profissional da área da psicologia nem da psiquiatria, mas caso esteja alguém assistindo ou que chegue a alguém, né? A gente tem que estabelecer nossos filtros, entender o nosso tempo. Hoje não vou fazer nada, hoje vou fazer só isso, hoje vou me permitir conhecer, ler, fazer alguma coisa, né? Mas é importante sim ficar de olho. Aí, ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Uma pergunta bem específica. A Sueden perguntou: aqueles idosos que realizaram artroplastia, quais são os fatores que nós, professores, devemos levar em consideração para montarmos um treino? Deve-se incluir exercícios aeróbios irresistíveis? Eu vou falar aqui rapidinho e passo a bola para o Giba. Idosos que fizeram alguma cirurgia, que passaram por algum trauma, alguma questão um pouco mais invasiva, seja qual for a articulação. Óbvio que vai ter um tempo de recuperação, isso deve ser respeitado, como a gente já comentou aqui, existe a fase da fisioterapia, com a fase da analgesia, então reduzir dor e tudo mais, ganhar mobilidade e assim por diante, né? Desinflamar o local e para que o corpo recupere ali digamos, esse processo que é invasivo, né, da cirurgia. Dito isso, você perguntou se deve incluir exercício aeróbio resistido, sempre que possível. Mas a minha opinião é que o resistido vem antes. Ele é mais possível porque ele é mais adaptável, ele é mais passível de adaptação. Então, muito provavelmente, você vai ter que fortalecer e proteger a articulação para depois poder incluir um exercício que seja de característica
sem pausa, né? Que é o exercício aeróbio. Agora, tem uma questão. Se você tem uma dificuldade ou uma restrição ou dor nos membros inferiores, nas pernas, nas articulações dos membros inferiores, você pode recorrer a outras estratégias se quiser fazer um exercício aeróbio, um exercício sem pausa, com os membros superiores, né? Hoje a gente tem opções de movimentar os braços para fazer exercícios que também vão poder ajudar nessa questão do exercício aeróbio, tá, Sueden? Mas o exercício de força, né, a musculação também vai ajudar com que esse exercício aeróbio seja mais eficiente mais para frente. Então, nesse sentido, eu colocaria um antes, depois o outro. Quer comentar, Giba? Eu acho que você tocou nos pontos que eu comentaria aí, né? Então, o primeiro passo, a pessoa chegou para você com essas questões. Primeira pergunta que eu faço, você já foi liberado da fisioterapia? Você já fez a reabilitação? Já está liberado para fazer exercícios? Sim. Não. Se não, vá procurar um fisioterapeuta, ortopedista que te oriente para a fisioterapia, faça a fisioterapia, depois venha para o exercício. Muitas vezes a fisioterapia e o exercício usam movimentos parecidos, mas muitas vezes com objetivos diferentes, né? Sim. Como você mesmo falou, o trabalho de fisioterapia tem a possibilidade da analgesia, eles usam outros elementos que não cabem a gente, educador físico, tá querendo fazer. É muito comum a gente ver, às vezes, o aluno, reclama, eu tô com dor aqui no ombro, vamos treinar manguito. Aí treina para dentro, para fora, tá isso aí, como se fosse um exercício mágico para ombro, né? E não, assim, a pessoa precisa de reabilitação, tem que procurar um fisioterapeuta. Está liberado? Sim, para o exercício. Aí nós vamos escolher os exercícios. E uma coisa que eu acho bastante importante a gente utilizar é o limiar da dor. Se eu agachar até aqui, dói. Você vai agachar daí para cima. Se eu elevar o braço até aqui, daí para cima dói. Então você vai levantar daí para baixo. E a gente vai criando esse roteiro de exercícios, né? Baseados assim, na liberação que a pessoa tem, na limitação que ela tem, né, do que ela pode desenvolver, mas esse limiar de dor também eu acho uma boa estratégia. E essa conduta individual, essa escolha individual, né, Giba? Não tem não tem um exame universal que fale para quem fez a artroplastia o ângulo é 30 graus, para todo mundo. Não, é o professor que vai achar junto com o aluno os ângulos seguros e não dolorosos, né? Talvez também, né, só complementando aí, se tiver a possibilidade de conversar com o fisioterapeuta e perguntar até onde você foi, né? Sim, você trabalhou extensão, flexão com tornozeleira, tal, quantas séries, tal, se apropriar de até onde ela foi e pensar numa progressividade de onde ela parou, né? Para não pular etapas e também não superestimar e nem subestimar a capacidade, né? Tentar entender em que nível de treinamento ela está e pensar daí para frente o que fazer. Exatamente. E aí, Giba, só comentando algumas coisas aqui, a minha mãe, que assistiu também a live toda, beijo, mãe. Ela sugeriu alguns temas aqui de falar sobre problemas cardiovasculares, problemas psicológicos, ansiedade, depressão. Eu acho bacana, sim, porque eu também já passei por isso. E no início da minha carreira, enfim, a academia me ajudou bastante. A Viviane, que foi estagiária nossa também, grande abraço, Viviane. Ela perguntou sobre fracionar os estímulos durante o dia, se pode ser interessante. O que você acha? Então, muitas vezes, para a gente entrar num programa de exercício, o primeiro passo é a gente aumentar o número de atividades físicas que nós fazemos durante o dia. A atividade física é tudo aquilo que gasta mais calorias do que ficar parado. Então, esse é o primeiro passo. Se eu não consigo fazer um programa de exercícios completo, né, não dá tempo, eu vou e fraciono o meu treino para que eu consiga adequar a minha condição. Eu tenho condições de fazer um treino completo, assim, eu acho que o processo de estímulo e recuperação vai ser mais eficiente se eu tiver a possibilidade de fazer um treino completo. Mas fracionar o treino é uma possibilidade. Os atletas também, a gente usa muito a questão do treino fracionado. Isso é uma questão de objetivo, né? Qual que é o objetivo que a pessoa quer atingir? E são estratégias que a gente pode lançar mão, né?
Tá vendo aqui a Nádia. Você quer comentar mais uma coisa sobre isso? Não, acho que é isso que você comentou. Espero que tenha respondido, Vivi. A Nádia é minha mãe, Nádia é minha mãe. Ela está sugerindo o termo ansiedade e depressão ou está falando... Não entendi aí. Se é uma pergunta? São sugestões. Ela falou da exercício de benefícios cardiovasculares. Porque, assim, eu fiz uma live com meu amigo Adilson e a gente ficou de falar disso e ficou muito curto o espaço de tempo no final da live para a gente falar. E o pessoal ficou interessado, é um tema bacana. E é interessante, particularmente para minha família, como eu comentei na live. Acho que você assistiu também, né, Giba? Sim, sim. São problemas da minha família. Então, a minha família materna, as complicações geralmente são cardiovasculares. Então, a minha avó, as minhas tias, irmãs da minha avó, são esses os problemas que aparecem. A genética da minha família é essa, por isso que eu tenho que me cuidar. Sim. Eu até estou comendo menos hambúrguer agora na quarentena. E aí minha prima, que é praticamente a minha irmã, a Natália, comentou aqui, ela começou a treinar com a gente lá na Craft, a gente precisou fechar, mas ela passou por cirurgia bariátrica, recente, setembro do ano passado, e a gente sabe o quanto essa cirurgia é agressiva após o processo, né? Óbvio que ela tem os benefícios dela, tem a função dela, que foi o que ela foi atrás, a minha prima. Mas depois, se a gente não se cuidar, tem uma perda de massa muscular importante, inclusive a massa óssea e várias questões relacionadas ao metabolismo. E eu fiquei bastante no pé dela, como de costume, levei ela para treinar na Craft. Ela estava se sentindo muito bem, viu a diferença, viu como é importante manter massa muscular, recuperar, inclusive, fazendo musculação, mas uma musculação supervisionada. E ela comentou aqui sobre se sentir muito fraca, né, quando não treina, porque a cirurgia do estômago, ela tem esse efeito, né, de ter uma perda acentuada de massa muscular e massa óssea. Perfeito. Uma provocação para você, professor. Oi? É uma provocação aí, ela está comendo menos hambúrguer, caiu no conceito do personal. Pois é, é porque o Rafa, aliás, amanhã tem live com o Rafa. O Rafa, meu parceirão, colega lá da Craft, a gente vai falar sobre fibromialgia amanhã. E eu e o Rafa, a gente tem um projeto ambicioso, eu, ele e um colega nosso, o Aliton. A gente visitava uma hamburgueria por mês para conhecer hambúrgueres. É por isso que eu caí no conceito dele. Entendi. Tá certo. Beleza? Beleza, Giba? Eu acho que se encerraram aí as questões, né? Sim. Quer falar alguma coisa, dar algum recado? Não, eu gostaria de agradecer aí vários colegas, vários alunos, né? Obrigado pela paciência de ouvir o que a gente está falando, né? Eu espero que tenha servido aí, pelo menos para trazer um questionamento, né? Sobre o que a gente faz, como nós estamos fazendo, se o caminho é esse, a gente deve mudar. É importante a gente imaginar que quando a gente fala assim, quando eu envelhecer, eu quero viajar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? E o quanto que nós estamos contribuindo para chegar nessa velhice que nós estamos falando aí, né? Eu acho que deixa essa reflexão aí para todo mundo. Fantástico, fantástico. Eu também queria agradecer, desejar boa noite a todo mundo. Falo mais uma vez, espero que estejam se cuidando, fiquem de olho, tenham muita responsabilidade. Queria falar até do ponto de vista psicológico, encontrem os respiros de vocês, encontrem as válvulas de escape, saibam respeitar o momento que vocês estão, não se cobrem em excesso, mantenham-se ativos do ponto de vista de atividade física, do ponto de vista cognitivo, mas sem muita cobrança, sem muito exagero. Eu acho que o recado aqui é uma questão mesmo de equilíbrio e saúde, né? Esse momento, ele vai passar, em algum momento ele tem que passar. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui tem saudade de alguma coisa, tem vontade de fazer alguma coisa, seja de reencontrar os familiares, seja do deslocamento e da rotina. E
eu queria deixar mais um abraço mesmo, e como um conforto, né? Um conforto de que não se cobrem muito. Eu poderia aqui fazer live todo dia, só que aí todo dia eu teria um compromisso, não estou julgando quem faz e quem precisa fazer, inclusive falando da necessidade de cada um. Cada um sabe uma necessidade, mas saiba aproveitar e saiba também se respeitar. Grande abraço para todos os meus familiares, minha mãe, minhas tias entraram, minha avó. Puta, minha avó fez o Instagram para assistir a live, Giba. Você... Bacana, bacana. Tá, você é o neto predileto dela. Então, não fala isso. Não fala isso que tem outros netos assistindo. Abraço para a Conceição, eu vi que a Conceição entrou aí, ela passou a me seguir também no Instagram. Deixa um abraço para toda a sua família, Giba. E assim, valeu. Uma coisa que ninguém para pensar, né? Eu também não tô te vendo e eu te via todo dia. Eu tô com saudade de você também. Poxa vida. Qualquer dia. vamos marcar aí um hambúrguer. Diet. Um hambúrguer virtual. Pessoal, tá certo. Obrigado por todos que estiveram presentes, dedicaram um tempinho aqui. Valeu. Gratidão, valeu. Valeu, professor. Valeu, Giba. Abraço. Um abraço.